Bom, nós estamos aqui recebendo com muita honra e, primeiramente, agradecendo o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, que está falando com exclusividade ao programa e também ao canal streaming Visão de Mercado. Ministro, no discurso de posse, recentemente, o senhor comentou que somente teríamos aí, iríamos transformar o nosso país se nós avançássemos de forma coesa, integrada e convergente em ciência, tecnologia e educação. Na opinião do senhor, em pouco tempo que está aí na pasta, isto vem acontecendo ou precisa avançar ainda mais? Ministro, bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigado. Essa integração, educação, ciência e tecnologia, ela é base para qualquer ação efetiva para solucionar problemas, sejam problemas da sociedade, e aí um bom exemplo do que isso foi conseguido foi a recente situação que o país passou da pandemia. Não tem solução sem a ciência, tivemos que desenvolver equipamentos, tivemos que desenvolver vacinas, tivemos que desenvolver testes, e com isso se avançou de uma forma muito rápida e integrada na solução, numa parceria do que nós chamamos na área de ciência e tecnologia da Triple Hélice. Governo, nas 3 instâncias, setor empresarial e setor acadêmico. Então, essa integração é fundamental, e principalmente quando nos referimos à questão da solução das demandas do setor empresarial. O mundo, cada vez mais demanda produtos e serviços intensivos em conhecimento científico e tecnológico. E, para isso, se não houver essa integração, perde-se tempo. E nós vivemos numa sociedade, no século XXI, tudo que a gente não quer é perder tempo. As velocidades são cada vez maiores e cada vez os tempos ficam menores. Então, essa integração contribui significativamente. No caso do setor produtivo, nós temos, inclusive, uma denominação específica, que é o conceito de inovação aberta, onde todo mundo incorpora suas competências para buscar soluções de interesse comum. E esse é um outro ponto fundamental, que também foi um aprendizado dos últimos 2 anos, a necessidade da visão do coletivo. Já foi tempo que só um ganha. Ou todos ganham ou todos perdem. Então, é fundamental esse conceito de integração, e a gente já vem trabalhando nisso, já vinha trabalhando com o ex-ministro Marcos Pontes, num processo de cada vez mais agregar setor empresarial, setor acadêmico, os entes de governo, no sentido amplo, aqui no governo federal, por determinação do presidente Bolsonaro, nós trabalhamos juntos. Então, tem diversas iniciativas. Recentemente, ontem mesmo, nós tivemos uma reunião sobre a ação na Amazônia, coordenada pelo vice-presidente Mourão. A gente vê as diversas iniciativas onde todos contribuem, e com isso o ganho é maior. O senhor comentou do ex-ministro Marcos Pontes. Qual o balanço que o senhor faz da gestão do ministro, onde várias barreiras aí foram quebradas, entre elas o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, também a independência na produção de vacinas, entre outros projetos. Faltando aí poucos meses das eleições, o que dá ainda para prometer para a população e também para os profissionais da área da ciência e também da tecnologia, ministro? Veja bem, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para avaliar, porque eu fazia parte do time, mas eu não tenho dúvida que a gente, primeiro, quando assumiu aqui, na liderança do ex-ministro Marcos Pontes, em janeiro de 2019, o primeiro desafio foi colocar a casa em ordem. E aí ele usa muito a questão do termo de gestão. Arrumar, ou seja, fazer aquela frenagem de acomodação, de arrumação, porque a partir da casa arrumada, você consegue avançar. E esse foi um esforço contínuo e permanente aqui internamente. E, nesse sentido, a gente conseguiu, primeiro, otimizar recursos. Segundo, ter foco. E eu gosto sempre de dar destaque a uma portaria do Ministério que definiu prioridades. Sem prioridades, fica muito difícil você avançar dentro de uma estratégia de convergência e integração. E fundamental, é resgatar ações que são fundamentais para impactar efetivamente no processo que é a missão do Ministério. Produção do conhecimento, produzir cada vez mais conhecimento.
gerar riqueza, que nós aqui chamamos de gerar nota fiscal e postos de trabalho de qualidade, e, principalmente, impactar na qualidade de vida. Como você falou, a questão da vacina, né, é um exemplo bem significativo. Nós tínhamos um propósito inicial, mas que se tornou mais amplo a partir de criar uma competência no país para demandas de vacina. Então, hoje, quando você, a partir do problema que era o Covid, nós criamos toda uma infraestrutura de pesquisa, toda uma infraestrutura de interação com o setor empresarial, que permite hoje, né, a partir do Centro Nacional de Vacinas, não FMG, criar uma situação para enfrentar novos desafios quando a gente pensa vacina, quando a gente pensa IFA. Isso integrado com a rede vírus, que integra toda a capacidade de pesquisa científica do país nessa área, que é de alta qualidade e muita eficiência na solução de problemas. Então, alguns dos legados da gestão estão relacionados a criar infraestruturas de pesquisa científica e tecnológica que tenha a capacidade de dar resposta rápida e de qualidade para os problemas e demandas do país. Ministro, vamos falar um pouquinho agora de orçamento, né? Que ele foi cortado aí no passado, ao longo dos últimos anos, principalmente aí com relação ao CNPq, que tem cerca de 1,2 bilhão, né, de verba para este ano, ou seja, metade do que tinha em comparação com as décadas passadas. Como administrar, ministro, dessa forma? Vamos lá. Primeiro, nos 3 primeiros anos, né, no primeiro ano, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos um problema. Nós tínhamos recursos para pagar praticamente 8 meses de bolsa e tínhamos que pagar 13 meses, porque o mês de dezembro de 2018 não tinha sido pago. Então, no primeiro ano, bolsas do CNPq, nós não tínhamos orçamento. Então, a equipe, né, fez um grande esforço, inclusive cortando, né, na carne, né, usando recursos de outras áreas do Ministério, e a gente conseguiu a integralidade de pagar 13 parcelas anuais das bolsas do CNPq, sem nenhum corte de bolsa. Nós não fizemos corte de bolsa. Muitas vezes as pessoas confundem o recurso do CNPq, que reduziu, não foi de bolsas, foi de fomento, né? Algo que eu vou explicar, que a gente está num esforço muito intenso de recuperação. Então, o primeiro ano, nós tivemos que fazer um grande esforço interno e em parceria com os colegas do Ministério da Economia para a recomposição orçamentária. Em 2020 e 2021, nós não tivemos problemas de bolsas no CNPq. Nós tivemos problemas de recuperação do orçamento de fomento, que no ano 20 foi muito focado na ação Covid, onde o CNPq foi uma das agências que operou R$1 bilhão que nós tivemos em 2020 do FNDCT. Nós operamos o apoio do Ministério, da Comunidade Científica e Tecnológica, por meio do CNPq, FINEP e Embrapi, né? Então, nós investimos estrategicamente em 2020 R$1 bilhão de recursos do FNDCT com foco no Covid. Em 21, o orçamento das bolsas foi garantido, esse número que você fala aí de 1,2, né, que garantiu o número de bolsistas sem corte, né, o número de bolsistas ano atendidos pelo CNPq não foi reduzido, tivemos até alguns acréscimos em alguns tipos de bolsa, né, e em 22, por conta da liberação na integralidade do FNDCT, né, nós estamos recuperando com sucesso o fomento dos recursos do CNPq. Esse ano, a estimativa é que a gente opere via CNPq de 800 a 1 bilhão. E aí eu faço algumas marcas muito importantes. Nós resgatamos o compromisso do apoio aos 102 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Um compromisso que vem de longa data e que agora a gente está conseguindo manter. Lançamos um edital exitoso, né, do chamada universal do CNPq. Estou falando de mais de 200 milhões investidos. Só essas duas operações
superam 500 milhões. Né? E estamos com outras iniciativas no CNPq, como as Bolsas Raio, investimentos de 100 milhões. Semana passada, lançamos um programa de 100 milhões, de uma chamada para pós-doutor, para incorporar recém-doutores, ou seja, estamos dentro das disponibilidades orçamentárias do FNDCT, dentro das disponibilidades do orçamento do Ministério, e aí é um ponto de destaque. Nós fazemos parte de um governo que enfrenta e enfrentou muita dificuldade fiscal. E a gente tem que pensar o todo, não apenas de forma isolada. Mas temos conseguido recuperar, principalmente com o não contingenciamento do FNDCT. Ok, ministro. E ainda quando secretário, né, quando você estava Nacional de Empreendedorismo e Inovação, foi publicada no dia 23 de julho de 2021 a Estratégia Nacional de Inovação, trazendo aí novos caminhos para a inovação no Brasil. O que o Brasil ganha na prática com esse modelo de gestão, ministro? Veja bem, quando nós aqui chegamos, né, e foi uma determinação do ex-ministro Marcos Pontes, nós recebemos uma demanda dos órgãos de controle que foi trazida a nós pela Casa Civil, e fizemos isso em parceria muito intensa com os colegas do Ministério da Economia. Nós tínhamos que definir algumas coisas que haviam um comprometimento. Primeiro, a questão da governança da ação de inovação, né? E aí foi criada, no âmbito da Casa Civil, uma Câmara de Inovação, onde eu tenho todos os entes do governo federal, e é uma governança de governo federal que harmoniza e integra as iniciativas de inovação que permeiam não só o Ministério da Ciência e Tecnologia, que funciona como uma caixa de ferramentas em parceria com os outros ministérios, principalmente setoriais, mas as demandas de inovação que nós temos na indústria, que nós temos na agricultura, que nós temos nas comunicações, que nós temos na infraestrutura, que nós temos na defesa. Então, essa Câmara integra. Então, isso foi algo que foi lançado pelo presidente Bolsonaro ainda em 2020. Né? E nesse momento, nós lançamos a política, né, uma política de longo prazo, de 10 anos, e, a partir da política, num processo que envolveu consulta pública, né, uma interação com todos os atores da Triple Hélice, nós construímos uma estratégia. A estratégia é o norte, e, a partir daí, nós temos perseguido, e, volto a citar, com a estabilidade de aporte de recursos do FNDCT, nós temos conseguido avançar em algumas coisas em favor da inovação. E eu gostaria de citar especificamente 3 ações muito relevantes. O primeiro é um conjunto de chamadas operadas pela FINEP, focada nos ambientes de inovação. Avançou muito nos últimos anos no país a estruturação de ecossistemas. E esses ecossistemas, né, têm se robustecido, né, em todo o território nacional, ainda de uma forma, certa forma, heterogênea, mas tem ocorrido, com um destaque. A primeira chamada que nós lançamos foi uma chamada de parques tecnológicos, locos onde você cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento, né, de empresas inovadoras. Essa chamada, para nossa surpresa, que está em processo de análise, recebeu 80 propostas, 50 delas qualificadas, e, nesse momento, elas estão sendo objeto de análise. Aqui, um investimento muito significativo que superou e vai superar todos os investimentos feitos até o presente momento. A segunda chamada, também muito exitosa, foi a referente à implantação de centros de inovação. E a terceira chamada, que está ocorrendo, nesse momento, ainda continua a ser aberta, é para apoiar espaços Fab Lab, ou seja, o início de um processo de experimentação para processos inovadores, principalmente startups. O segundo item muito importante é que inovação se faz nas empresas e com gente. E aí eu gosto de destacar um esforço do CNPq, das chamadas de recursos humanos em áreas estratégicas, onde foi feito um investimento superior a 100 milhões, ou seja, bolsas para colocar recursos humanos qualificados nas empresas. E a terceira ação muito significativa é o resgate e recuperação de aporte de recursos de subvenção econômica nas empresas. Isso, somado ao esforço da Embrapi para acelerar
à inovação são coisas concretas de parte do governo federal que estão acontecendo. Complementarmente, né, eu gostaria de dar destaque, dentro da estratégia de inovação, o esforço de apoio às startups. Não só no aspecto regulatório, com o marco legal das startups, mas principalmente com um conjunto de iniciativas no âmbito federal, conduzido por 13 instituições do governo federal, né, no apoio direto às startups. E aí nós devemos destacar diversas iniciativas, e no âmbito interno do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu gostaria de apontar dois esforços muito significativos. O primeiro é o Centelha, um programa que, na sua primeira versão, mobilizou mais de 35 mil empreendedores em 17 unidades da federação e que, nesse momento, está mobilizando uma estimativa, talvez, de superar 50 mil empreendedores em 26 unidades da federação. Lamentavelmente, apenas o estado do Acre não está sendo atendida, porque esse é um processo que a gente faz em parceria com as fundações de apoio à pesquisa nos estados. Outra iniciativa são as primeiras chamadas que nós lançamos de subvenção econômica para startups. Nesse momento está aberta, né, talvez, a maior chamada focada em startups, que é uma iniciativa para apoiar startups na área de inteligência artificial. Ou seja, recursos começam a irrigar o ecossistema, olhando parte a comunidade acadêmica, como eu falei, as iniciativas do CNPq, somo a isso também diversas iniciativas de fortalecimento da infraestrutura laboratorial, né, um investimento também muito significativo, mas principalmente mecanismos de apoio direto às empresas, porque são as empresas que inovam, são as empresas que vão gerar recursos, criando um ciclo virtuoso de inclusão e sustentabilidade. Ministro, recentemente o senhor esteve na cidade de Marília, o ex-ministro Marcos Pontes, em visita à Associação Comercial e também ao projeto Solarium. Quais as impressões que o senhor teve, né, da cidade e o que pode ser replicado para outras cidades? Veja bem, a iniciativa da Associação Comercial aí ela é extremamente importante, porque como casa do empresário, onde os empresários se reúnem para discutir diversos assuntos, criar ambientes de inovação, como é o Solarium, é fundamental. Por quê? Porque induz o processo. Além do que, né, é um ponto de atração de novos empreendedores. Então, iniciativas como essa, que foi desenvolvida em Marília, né, precisam ser, né, e na época eu até comentei isso, precisam ser replicadas, né, nos municípios mais próximos, né, em outros municípios a nível de São Paulo e a nível de país, porque é para criar uma ambiência favorável para o empreendedorismo inovador. Empreender tem risco. Empreender de forma inovativa tem riscos maiores. Então, qualquer estratégia de apoio a esses empreendedores contribuem para mitigar os riscos desses empreendedores, que são riscos financeiros, riscos tecnológicos e riscos de mercado. Ou seja, iniciativas como essa, que nós estamos acompanhando em Marília, precisam ser multiplicadas. Iniciativas como essa são exemplos para os gestores públicos, para os representantes empresariais, e numa estratégia de convergência de iniciativas, a gente avança. Quem ganha com isso é o município, são os cidadãos moradores nesses municípios. Ministro, estamos já quase finalizando. Hoje o desemprego no Brasil afeta em torno de 14 milhões de pessoas. E na região centro-oeste, e mais especificamente aqui na cidade de Marília, os empresários de TI estão com vagas constantemente abertas e não conseguem profissionais qualificados. O governo do senhor teria alguma solução para esta situação antagônica? O governo Bolsonaro tem uma preocupação muito significativa com a questão do emprego. E dentro de políticas públicas, nós temos conduzido, em um processo de articulação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério da Economia e Ministério da Educação, não só ampliar o esforço de preparação nas estruturas formais, mas, mais que isso, em parceria com o setor empresarial, criando alternativas de acelerar a oferta de capacitação para que, com isso, vagas disponíveis possam ser preenchidas.
O país passa por uma situação complexa de desemprego, né? Mas, ao mesmo tempo, diversos setores têm vagas disponíveis que exigem processo de qualificação e é nesse sentido que nós temos atuado. Nós temos um programa chamado MCTI Futuro, que atua na preparação de jovens e profissionais para a área de tecnologia de informação e comunicação. E isso já é uma realidade. Nós estamos trabalhando já com mais de 40 mil potenciais profissionais para atender uma demanda que hoje, a nível nacional, é de cerca de 120 mil vagas. Ou seja, existem vagas na área de TIC, como existem vagas em áreas outras estratégicas, e nós temos um esforço continuado de preparação de profissionais qualificados. Marília se situa em posição conhecida como degrau 4 do backbone de internet mais próximo, causando assim lentidão e lags que afetam principalmente os gamers. Sobre esse tema, questionamos o ministro se o Brasil tem expectativa de lançar mais backbones. Esse é um esforço, né? Nós temos A questão de internet é algo que nasceu aqui nesse ministério, inicialmente no ambiente acadêmico, e aí registrar uma parceria histórica com os colegas da FAPESP, né? Esse é um esforço que a gente tem continuamente. E o desafio, quando falamos em conectividade, primeiro é chegar a todas as realidades que temos no país, né? E nós temos regiões que ainda têm dificuldade de acesso muito significativa, como a gente fala na região norte, algumas regiões da região nordeste, principalmente no centro-oeste, na área rural. O outro movimento que tem sido intenso, né, e aí queremos registrar que a nossa RNP tem feito um esforço hercúleo nesse processo, é ampliar a capacidade, né? O desafio dos 200 mega é algo que já está se tornando realidade. Logo, logo, São Paulo terá um privilégio por conta da rede de backbones nacionais que chegam aí, mas nós temos ampliado também as possibilidades de acesso, né? Seja com cabos que vêm dos Estados Unidos. Nós inauguramos, o ano passado, um cabo que vem direto da Europa, criando uma outra alternativa, né? O cabo Bela, né? Mas também estamos trabalhando em outras alternativas. Sexta-feira, o presidente Bolsonaro esteve em Georgetown, e um esforço que estamos fazendo com a Guiana é exatamente permitir que a gente traga, principalmente para a região norte, alternativa via Georgetown, Boa Vista, né, linkando, a partir de Georgetown, 3 cabos. Ou seja, esse esforço de ligação de cabos submarinos com o maior robustecimento, numa grande parceria, principalmente com pequenos provedores, Brasil afora, no sentido de ampliar a oferta de internet. E somando, principalmente, a possibilidade de outros meios, né, principalmente por meio de internet por satélite, em todo o território nacional, é algo que tem se tornado efetivo no país. É bom registrar que, durante a pandemia, nós tivemos uma aceleração do uso de internet. Acelerou a transformação digital, né? E, em momento algum, houve queda de problemas de conectividade, né? Em algumas situações, ainda temos, como você citou, redução não de quantidade, mas de qualidade de acesso, mas isso é uma ação continuada, e nós aqui no Ministério, junto com os colegas do Ministério da Comunicação, temos uma ação muito junta e contínua. Tá ok, ministro. A última pergunta para o senhor. O Ministério da Ciência e Tecnologia liberou vários editais no final do ano passado e começo deste ano para laboratórios de inovação, ambientes de inovação e também parques tecnológicos e centros de inovação. Essa tendência de editais vai se estender para os próximos anos ou é uma coisa pontual, ministro? Com a estabilidade permitida pela Lei 177, os recursos do FNDCT têm um patamar que viabilizam uma ação continuada. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando em mais de 40 chamadas para serem colocadas no ar ainda esse ano por CNPq e FINEP. Ou seja, esse é um esforço permanente. A partir de agora, a comunidade empresarial e científica pode contar com essas iniciativas do Ministério. Para finalizar a entrevista, o ministro Paulo Alvim deixou uma mensagem para os profissionais da área de Marília e região. 22 é um ano de inflexão na área de ciência e tecnologia, né?
E, com certeza, com educação, ciência e tecnologia, vamos construir um futuro melhor, de maior agregação de valor para o país, mas principalmente para a inclusão e sustentabilidade. Contem com o Ministério, contem com o esforço dos parceiros na área de ciência e tecnologia. E Marília, com certeza, terá muito a ganhar com tudo isso. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Fly Go On. A melhor viagem é a próxima. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família. Tem pizza. Rodízio para sua festa. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você.